Que alegria! É o programa Bíblia no meu dia a dia. E a alegria é porque você está conosco na TV Canção Nova. Você que depois acessa esse conteúdo, seja no CN Play, seja no CN Plus. É muito bom ter você e saber do seu interesse pela palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e juntos percebendo a direção que Deus vai nos dando na nossa caminhada de fé, orientados pela palavra. Vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos ilumine no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Anota aí, Números, capítulo 3, versículos de 14 a 39. Números, capítulo 3, 14 a 39. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai: faze um recenseamento dos levitas por casas, patriarcais e clãs. Deverás recensear todos os homens acima de 1 mês de idade. Moisés os recenseou por ordem do Senhor, conforme lhe for ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Nomes dos filhos de Gerson e respectivos clãs: Lobni e Semei. Filhos de Caate e respectivos clãs: Anrã, Isaá, Hebron e Oziel. Filhos de Merari e respectivos clãs: Mole e Muzi. São esses os clãs de Levi, segundo as casas patriarcais. A Gerson pertencem os clãs de Lobni e de Semei. São os clãs de Gerson. O total dos homens acima de 1 mês de idade era de 7.500 recenseados. Os clãs gersonitas acampavam atrás da morada, a ocidente. O chefe da casa patriarcal dos gersonitas é Eliasaf, filho de Lael. A tarefa dos gersonitas na tenda do encontro incluía a morada e a tenda com a cobertura, o véu da entrada da tenda do encontro, as cortinas e o véu da entrada do átrio, que contorna a morada e o altar, as cordas e sua manutenção. A Caate pertencem os clãs de Anrã, de Isaá e de Hebron e de Oziel. São os clãs de Caate. O número total dos recenseados acima de 1 mês de idade era de 8.300 homens, encarregados do serviço do santuário. Os clãs dos caatitas acampavam no lado sul da morada. O chefe da casa patriarcal dos clãs caatitas era Elisafã, filho de Oziel. A seus cuidados estavam a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios sagrados que se usavam no culto, o véu com toda a manutenção. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o chefe supremo dos levitas, superintendente dos encarregados do serviço do santuário. A Merari pertencem os clãs de Mole e de Muzi, são os clãs de Merari. O número total dos recenseados acima de 1 mês de idade era de 6.200 homens. O chefe da casa patriarcal dos clãs de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Acampavam do lado norte da morada. Aos cuidados dos meraritas estavam as tábuas da morada, as travessas, as colunas com as bases e todos os utensílios de manutenção geral. As colunas em torno do átrio, como as bases, as estacas e respectivas cordas. Diante da morada ao leste, isto é, na frente oriental da tenda do encontro, acampavam Moisés, Arão e seus filhos, que tinham a seus cuidados o serviço do santuário em nome dos israelitas. Qualquer não-levita que se aproximasse era punido com a morte. Os levitas que Moisés recenseou por ordem do Senhor segundo os respectivos clãs, contando todos os homens acima de 1 mês de idade, eram 22.000. É interessante perceber essa organização do ofício ali na tenda, né? Deus vai realizando essa organização. Cada um vai ficando responsável por uma área ali da tenda do encontro.
Especialmente, nós vamos perceber aqueles que ficam designados para cuidar ali do tabernáculo, não é? Das tábuas, de tudo aquilo que está mais próximo do sacrifício que é oferecido no templo, né? Então, cada etapa dessa é mais sagrada a função. Não que as outras não sejam, mas percebam, né? Eles estão cuidando daquilo que é mais sagrado. Alguns estão cuidando da cortina, das colunas, de tudo isso, da manutenção, mas esses estão ali diante da questão da arca, né? do tabernáculo, do altar, do sacrifício, de todos esses utensílios que são usados ali para o sacrifício feito pelos israelitas. E é bonito perceber essa dimensão. Se cada um toma posse daquilo que lhe é confiado e executa da melhor maneira possível, a gente consegue servir melhor, a gente consegue produzir mais, a gente consegue viver em comunhão, sabendo do espaço de cada um, do ofício de cada um, respeitando o ofício de cada um. É importante que nós respeitemos as escolhas de Deus. É importante que nós reconheçamos as escolhas de Deus. Deus separa alguns para o serviço sacerdotal, Deus separa outros para uma consagração dedicada a Ele, numa casa de intercessão, numa vocação mais voltada a esses cuidados. E a gente vai ali reconhecendo. É como um pároco reconhece ali na sua comunidade aquelas pessoas que ele pode separar nas pastorais. Pastoral do batismo, pastoral do crisma, pastoral familiar, pastoral vinculada à música, e aí cada um dos ministérios, tudo aquilo que vai sendo observado pelo pároco, aí ele vai ali separando, confirmando esses ministérios, e esses ministros se colocam a serviço a partir da orientação do sacerdote, que é a autoridade máxima ali da paróquia. Hoje nós estamos numa crise de autoridade, né? A começar de dentro de casa, como as pessoas têm dificuldade de obedecer pai e mãe, de honrar pai e mãe, mas isso está previsto lá no... Depois você leia, é muito interessante como Paulo vai dizer a Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ele vai falar do comportamento das gerações dos últimos dias, dos tempos próximos à vinda gloriosa do Senhor. E lá vai dizer que eles serão rebeldes aos pais. Porém, é importante que nós entendamos isso, existe essa crise de autoridade, mas nós que estamos na igreja precisamos reconhecer, tem uma autoridade. Por mais frágil que essa autoridade seja, por mais dificuldade que ela tenha, ou até mesmo a gente percebe que alguns acabam não conseguindo executar uma função de autoridade da maneira mais perfeita possível, mas isso não nos dá o direito de reconhecer a autoridade. Gente, quando nós formos chegar lá em Davi, a gente vai perceber que Davi teve a oportunidade de matar Saul, que queria matá-lo. Saul estava armando toda uma estrutura para matar Davi, mas Davi vai dizer aos homens que estavam com ele: nós não podemos tocar no ungido do Senhor, no eleito do Senhor. Ele é o eleito do Senhor, o rei Saul. Só que Davi já tinha sido ungido. Ele seria o novo rei de Israel. Porém, ele reconhece a unção. Nós temos que tomar muito cuidado como a gente trata, como a gente fala, como a gente se refere. Não é? Vamos imaginar na Canção Nova, os consagrados da Canção Nova foram separados. Nós somos irmãos, nós nos reconhecemos. Imagina a maneira com que nós nos reunimos, isso eu estou dizendo hipoteticamente, tá? Só para iluminar, para falar de um outro consagrado, de uma autoridade. A gente precisa entrar na dinâmica espiritual. Você precisa entrar na dinâmica espiritual da sua paróquia, da sua comunidade, e entender que os eleitos estão revestidos de uma unção. E não se toca num eleito do Senhor, num consagrado do Senhor, porque toda a autoridade vem de Deus. Está escrito lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? E é importante que nós entendamos isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a malícia com que se fala, com a forma com que se trata, com tudo aquilo que a gente tem que estar atento, porque são escolhas. Então, aqui está separado o serviço que deve ser feito ao Senhor. E eu quis tocar nesse assunto porque aqui está
muito presente essa eleição do Senhor, cada um com a sua função, que deve ser respeitada, que deve ser vivida. Inclusive vai dizer que ninguém venha fazer o serviço de um levita que não seja levita que vai morrer. Então é importante essa dimensão da eleição, essa dimensão da escolha. Em tempos, a mensagem, em tempos de crise, de autoridade no mundo, onde existe pouco respeito pelos pais e, consequentemente, isso reflete o desrespeito com os eleitos, escolhidos, chamados por Deus. Nós que fomos alcançados por essa palavra, devemos agir de maneira diferente, honrando e orando por aqueles que foram colocados por Deus em algum ofício de autoridade. Isso é visão espiritual. Nós nunca podemos perder a visão espiritual. Nós temos que caminhar alinhados com a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que determina as coisas na nossa vida, não é os nossos sentimentos, as nossas emoções. Imagina, Davi estava ameaçado de morte, e ele vai dizer, não toquem no ungido do Senhor. Que Deus possa nos dar essa graça. Vamos rezar? Senhor, nos dê a sensibilidade espiritual de perceber exatamente o caminho que o Senhor está fazendo conosco, nessas instruções que o Senhor deu lá no Antigo Testamento, mas que podem ser aplicadas hoje na nossa vida, no Novo Testamento, nesse tempo da igreja, onde nós devemos reconhecer as autoridades, a autoridade do Papa, a autoridade dos bispos, a autoridade dos sacerdotes, a autoridade daqueles que estão em cargos de coordenação, a autoridade daqueles que estão servindo o Senhor, porque foram ali colocadas por Ti. Então, não nos permita ter uma visão errada e aí abrir uma brecha para que o inimigo faça a festa e nos prejudique espiritualmente. Mas que nós, Senhor Deus, revestidos pela força dessa palavra, reconheçamos as autoridades constituídas, os que foram escolhidos pelo Senhor, os honremos, os amemos e também oremos por eles, para que eles possam, da melhor maneira, executar o ofício ao qual foram chamados e instituídos pelo Senhor. Muito obrigado por abrir os nossos olhos para que nós fechemos as brechas, para que nenhum mal nos atinja, mas só o Senhor. O Senhor nos guarda, nos protege e nos livra de todos os males quando nós reconhecemos aquilo que o Senhor mesmo determinou e somos totalmente obedientes. Muito obrigado, Senhor. Isso é um desafio, mas é uma capacitação espiritual, de nós termos visão espiritual e de não abrirmos brecha para o inimigo, para que ele nos engane e faça aí qualquer atentado contra a nossa vida espiritual e a nossa caminhada de fé. Então se cerque de visão espiritual e também honre, ame, reconheça aqueles que foram colocados em cargos de autoridade. Ore por eles. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.